perguntar para a senhora como Aham. foi essa viagem para a África e como a senhora, como foi assim do processo até chegar lá e como foi alguma experiência que a senhora viveu lá e já linkando nisso, eu queria que a senhora falasse assim do local assim mais desafiador que a senhora já Uhum. pisou assim, do momento assim mais desafiador na questão assim missionária assim que a senhora já passou na vida da senhora. A viagem para a África foi um marco assim muito importante na vida, pro meu chamado. Nós estávamos na época, eu estava comentando a respeito de uma revelação que Deus trouxe em 2016, né? E o Senhor meio que através de uma visão, ele se revelou a mim de forma muito assim extraordinária e eu pude compreender que naquela época eu precisava buscar em Deus as respostas certas para que eu cumprisse essa missão, que aos meus olhos era muito impossível de acontecer, porque a gente não tinha dinheiro sobrando, né? Mas a gente entendia que Deus estava movendo os céus para que essa obra ela acontecesse naquela época. Em 2016 eu estava hospedada na casa dos meus pais e eu tive como que uma visão e entrou um vento muito forte dentro do quarto de hóspede. Eu estava com meu marido dormindo, isso era por volta de umas 5 horas da madrugada, e nós estávamos deitados e eu via eu senti o vento entrar e eu via as cortinas do quarto balançarem muito fortes. E essas cortinas voavam. E eu achava que meu marido estava vendo isso comigo, né? Eu tinha certeza que ele estava vendo. E aí o Senhor veio aos meus ouvidos e ele falou muito forte ao meu coração, né? Ele disse uma coisa do tipo: eu quero que você saiba que o que eu vou fazer aqui nesse lugar, o que eu estou falando aos seus ouvidos é algo que, ainda que você precise da fé de outros para que você entenda e lembre da aliança que eu tenho com você, sou eu, teu Deus, que estou falando nessa madrugada. E aí se abre um portal na porta do quarto, como se fosse assim uma tela, e eu visualizo muçulmanos se prostrando, né, ao chão, assim como se estivessem dentro de uma mesquita. E no ano de 2019, nós estávamos pisando o solo africano em uma comunidade que grande parte é muçulmana. Conhecemos a aldeia de Kinga, na África, em Moçambique, ali no município de Liupo, e aonde a comunidade é muito muçulmana, e nós estávamos entendendo que o Senhor estava nos permitindo viver aquele tempo de cumprimento de promessa. A menininha de 8 anos de idade, que nem imaginava que ia pisar em solo africano algum dia, estava representando Moçambique no Congresso de Missões. Então, esse período veio como período de revelação, para nós entendermos que o tempo de Deus ele é prioridade na nossa vida. E nós pisamos ali em Moçambique, fomos conhecer a África, um lugar totalmente carente da presença de Deus, onde as pessoas esperam pelos brasileiros, porque eles acreditam que nós temos algo para oferecer da Meu parte de Deus. Deus, Meu Deus do aonde céu. as nações elas esperam por nós. Por isso que o Brasil ele precisa resgatar a identidade para reconhecer que nós somos um país responsável para trazer os adoradores como um celeiro de adoradores, e a gente já ouviu falar isso há tanto tempo. Por que a gente não está vivendo essa verdade hoje? Por que a gente se perdeu no meio do caminho? Por que a gente trouxe a glória a nós? Por que a gente quis roubar a glória de Deus para nós? Meu Então, Deus. sentir de Deus essas revelações, viver o cumprimento das promessas, olhar para trás e entender que Deus permitiu esse tempo para que a gente conhecesse o território. Sabe aquela coisa de você espiar a terra? Foi o que aconteceu. Uhum. E eu sei que nós, né, a minha família, ela tem um chamado para missões e para as nações, e a gente não tem mais aquela ansiedade, porque nós entendemos que o Senhor, a seu tempo, ele vai cumprir, não é para nossa vaidade, não é para nossa glória, não é para o nosso próprio interesse. Nós precisamos nos humilhar, a gente precisa buscar em Deus mais conhecimento para que nós estejamos preparados para pisar as nações e também para atrair as nações até nós. E foi um marco muito grande, porque conhecer aquele pedaço da África, porque a África é imensa. A gente foi a Moçambique, somente ali por aquela província. Conhecer aquele lugar foi algo extraordinário. Nós espiamos a terra, nós pretendemos retornar agora mais preparados. A viagem mais desafiadora foi quando nós fomos. A última vez nós estivemos num lugar que era um colégio muito pequenininho, lá na Ilha do Bananal, eu não me lembro
Eu era assim, uma adolescente. Essa última viagem, exatamente, mas me marcou muito, porque a gente não tinha muitos recursos. A igreja se preparou, nós fomos, quem tinha carro, atravessamos lá, acho que eu não me lembro exatamente se a gente tinha que atravessar um rio, porque lá também tem um rio Javaé, se eu não me engano, e nós fomos para um lugarejo tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, a gente não tinha muitos recursos. Mas eu me lembro de a vida inteira, se render aos pés do Senhor Jesus. Os meus pais estavam presentes. E aquilo marcou a minha vida, porque o Senhor disse para mim que para a gente realizar aquilo que Ele tem para realizar através de nós não precisamos de muitos recursos, nós precisamos da presença do Espírito em nós. Os recursos, eles chegam. Aquilo que é material, ele chega para suprir o que é necessário, para que a obra seja completa, para que os trabalhos sejam engajados. Mas o Senhor precisa, em primeiro lugar, de pessoas que sejam disponíveis. Deus quer de nós disponibilidade. Deus não quer de nós apenas o preparo, apenas a beleza, os aparatos. Deus quer de nós disponibilidade. Então essa viagem me marcou, foi desafiadora. Eu imaginei, não tinha som, parece que tinha dado um problema, alguma coisa no aparelho, e os irmãozinhos lá um pouco apurados, aí conseguiram arrumar um microfone de última hora, arrumaram uma caixinha, e foi um culto sobrenatural, com conversão, com resgatar de vidas, e isso me marcou para o resto da vida. E nós não éramos uma igreja pentecostal na época, nós éramos da igreja batista tradicional, bem no interior do Tocantins. E eu me lembro dessa viagem que foi organizada. E a África, ela foi o pontapé. Eu acho que a África, ela é o portal do ID que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Nós temos um chamado missionário muito lindo, e a gente está em fase de preparação, clamando a Deus pela sua misericórdia, para que a gente, em momento oportuno, nós sejamos enviados conforme o tempo de Deus, a vontade do Senhor, na nossa casa, sobre a nossa família. Que entendimento sobre o que de fato a gente tem que fazer, e como esse entendimento até a gente chegar lá, sobre essa questão que a senhora falou, de entender um tempo de preparo, que a gente, muitas vezes a gente vê as missões e a gente quer correr logo para ir amanhã. Né? A gente não entende que é um tempo de preparo, que não é um tempo, às vezes, de uma semana, um mês, é um tempo, assim, de anos, que exigem da gente um preparo de, não só financeiro, mas um preparo espiritual para que a gente pise na nova terra e tome aquilo ali como algo profético, não entre, assim, todo tímido, né? Despreparado, né? Entra ali com ousadia daquilo que o Senhor, porque a gente for entrar num lugar desse sem o preparo correto, né? Sem a visão correta. Meu Deus do céu.